Opa, tudo bem com você? Este é mais um Papo de Quarentena. Começamos a semana passada com o grande André Bujanra, foi um papo muito bacana, você pode ver nos links aí do lado. Esse é mais um projeto do Plural. Siga o site, compartilhe, acesse, jornalismo de qualidade está por lá. Bom, o papo continua e o nosso convidado de hoje é Gabriel Guerra. Ele que é curitibano, doutor em física e, segundo ele mesmo, um físico experimental que investiga os mistérios da consciência e a relação entre mente e matéria. Pois é. Bem-vindo, Gabriel, tudo bom? Oi, Cris, tudo bom? Obrigado pelo convite. Olá para todos. Massa. Gabriel, primeiro, a pergunta que eu faço para todo mundo hoje é como é que você tá, né, cara? Como é que tudo que está acontecendo tem te Sim. atingido, tem refletido aí na sua cabeça, que é prodigiosa, mas também no seu coração, né? Como é que você está absorvendo tudo isso? Cara, eu tô surpreendentemente bem, assim, eu tenho, na verdade, que agradecer muito, assim, porque aqui na minha bolha, digamos assim, né, tá tudo certo, assim, né, não me falta nada e em relação ao meu trabalho também, sempre, a partir das escolhas que eu fiz, acabou sendo um trabalho mais feito mais sozinho mesmo, né? Só muda quando eu estou coletando dados, que daí pessoas participam do experimento, que por enquanto isso, né, de forma nenhuma. Mas dentro do que eu estava fazendo também acabou não me atrapalhando, assim, em termos do desenvolvimento atual e tal, né? Claro que tem esses aspectos práticos, mas tem esse outro lado, assim, né, mais emocional, de olhar a coisa e ficar muito perplexo, assim, né, com o que está acontecendo do lado, diria mais do lado, assim, Brasil, né, das questões aí políticas, da organização, né, porque do lado de vista da pandemia é isso, está acontecendo, né, e é uma coisa que todo mundo está tendo que enfrentar, mas esse confrontar com várias coisas que estão vindo à tona, né, ele tem Uhum, sido um desafio interessante para todo mundo, né? sim. Queria, Gabriel, que você explicasse um pouquinho dos seus estudos atuais, né? Com que exatamente você está trabalhando neste momento. Sim, em 2016, finalzinho de 2015, eu comecei esse processo de trabalhar numa área de pesquisa que para mim foi nova e que na verdade tem pouca gente trabalhando, que é essa interface, né, entre a física e a mente humana, a consciência humana. Quando eu falo de mente, não estou falando necessariamente de cérebro, né? Não estou falando de medidas de algo elétrico acontecendo. Eu estou falando da experiência interna, subjetiva, e do que a gente chama de consciência com C maiúsculo e que ainda é um certo mistério, né? Em termos assim de quais são os mecanismos, de como que isso funciona. Não se consegue mostrar uma região que seja responsável por isso no cérebro. Estou falando dessa experiência interna, né, do que a gente experimenta nesse filme, essas características, esses sabores de ser alguém e assistir esse mundo. E dentro dessa experiência, a gente acompanha aí desde a nossa existência uma série de crenças populares, né, sobre certos fenômenos que não têm um respaldo científico dentro das leis que a gente conhece atualmente, né? Estou falando de coisas como telepatia, como esses sonhos precognitivos e no caso que eu estou pesquisando sobre essa ideia de que a intenção, né, a vontade da mente poderia afetar a probabilidade de acontecimentos no mundo material. Então, como eu acho tudo isso muito fascinante e eu tive essa formação de físico, mais particularmente física experimental, que é o cara que vai para o laboratório e constrói uma coisa para medir, caiu essa grande ficha, né, de falar, bom, vamos fazer experimentos então para ver isso. Então, o que eu comecei em 2016 foram experimentos para tentar investigar essa questão se a mente pode afetar o mundo material. No meu caso, se pessoas conseguem afetar medidas
de experimentos de física quântica. Então, medidas que são muito sensíveis, e se o fato de ter alguém interagindo mentalmente com isso afeta o que está sendo medido. Então, eu estou desde 2016 nessa caminhada aí que é muito fascinante, né? Muito, para mim tem sido um caminho Você está diferente. morando atualmente no Rio, né? Eu estou aqui no Rio de Janeiro, sim. O Gabriel trabalhou no grande laboratório de CERN, na Suíça também, né? No acelerador de partículas, enfim, uma trajetória toda muito interessante, muito profícua nessa questão da física, da ciência, né? Mas você está trabalhando atualmente a consciência, ou a noção de consciência, ou a influência da consciência, né? Então, eu te pergunto assim, o que explicaria atualmente essa falta de consciência básica desses negacionistas de plantão, né? Porque é algo elementar a gente escolher entre a vida e um potencial de morte, né? Você pensa sobre isso hoje em dia? Eu penso sobre isso num nível muito simbólico, assim, cara. Eu tento ver tudo o que está acontecendo de um lugar metafórico, assim, sabe? Não necessariamente literal. E como que na verdade, eu acho que o que a gente está experimentando agora é a grande batalha do ser humano, assim, é a batalha que sempre existiu e não ouso dizer que sempre vai existir, mas é um desafio que tem dois lados, né? Se costuma dizer, tem o bem e o mal. Eu não acho que eu não separaria em bem e mal. Nessa visão que eu tenho imaginado de um lado, tem um grupo de pessoas que fala sim e tem um lado que fala não. Fala sim para quê? Fala sim para a vida. E não é uma coisa assim, fala assim, tem uma profundidade nisso, né? Porque os meus momentos mais lúcidos assim são quando eu olho para o que está acontecendo aqui e eu fico extremamente espantado. Acontecendo, mas eu estou falando assim, o fato de que esse mundo existe, o fato de que eu existo, que esse mundo existe, o fato que algo existe. Quando eu falo agora desse lugar, parece ridículo, parece que é a coisa mais assim banal, óbvia do que você está falando, cara, né? Mas tem alguns momentos, alguns insights, assim, acontece às vezes quando eu durmo à tarde, tiro aquela soneca e acordo. E parece que demora para carregar o programa, aquele programa que fala, você é esse cara, as coisas são assim, que é o que a gente pode chamar de um certo condicionamento em relação às coisas, né? Parece que eu acordo antes de carregar o condicionamento e a experiência, cara, é de um assombro profundo de que o mundo existe, de que isso existe. Esse é o primeiro assombro. O segundo assombro é olhar para a mão e falar, eu existo. E é uma coisa que, para algum lugar nosso, é chocante, não é óbvio. E quando eu falo dizer sim, bom, dentro dessa experiência, a gente fala de uma coisa que tem um certo nível de uma coisa orgânica, selvagem. A gente é esse bicho com órgãos, com sangue quente, né? Num mundo que tem uma certa... é selvagem, no certo sentido. A natureza é selvagem, né? E você pode se deparar com tudo isso e ficar aterrorizado com o fato de que algo existe, né? Então, ou você pode olhar para tudo isso, mesmo dentro desse cenário, assim, dizer sim, sim para a experiência de ser esse personagem, né? De encarnar esse personagem, de estar acordado e desperto e atento no que está acontecendo e nas suas ações, né? Então, é como se um lado visse a profunda beleza e o mistério do que existe e que quer promover isso e que quer que isso floresça e mesmo frente, não é que não tenha medo, é que tem medo, mas frente ao medo escolhe se entregar para o mistério da existência, né? E a minha sensação é que tem um outro lado que diz não, e a maneira é como se não aceitasse que isso existe e qual que é o lugar, então destrói, né? Destrói. Um lugar até de um certo ressentimento assim das coisas, né? Do tipo, não é bom para mim, não vai ser bom para ninguém, a existência não é boa, não é legal, vamos acabar com isso daqui, começando por esse planeta, com os recursos, com as oportunidades para gerações futuras, né?
Então, a gente está assistindo isso em vários níveis, mas várias pessoas, filósofos, gerações anteriores, falaram disso, né? Falaram desse conflito, né? Me vem o Reich, por exemplo, né? Que escreveu muito sobre a questão do fascismo, sobre autoritarismo. Tem aquele livro que chama O Assassinato de Cristo. E o que a gente está falando é basicamente isso, é sobre esse impulso do ser humano de assassinar esse estado. Quando você vê algo que brilha, que está imbuído de força, né, o quanto que isso incomoda, né, num certo sentido. E devia ser o contrário, né? Devia ser Mas essa escolha pelo não, é algo consciente? Eu acho que não, né? Eu acho que a gente fala de coisas que passam muito pelas camadas do inconsciente, coisas que não são... Porque é isso, né? Tem certas situações assim que tá tão difícil de entender que parece que isso não é uma coisa racional. A gente está falando de camadas muito profundas sobre existenciais, né? De como que os mecanismos disso que não são diretamente visíveis para a gente, né? A gente vê o resultado, de certa forma, né? E aí você fica tentando entender por quê, que aquele teu familiar, que é uma pessoa ótima, né, defende certas coisas e defende certas ideias, né? Então a gente está falando de coisas assim, da psicologia, do inconsciente, né, de coisas que não são muito óbvias, né, nesse sentido. Você falou uma coisa interessante, várias, na verdade, né? Mas queria pegar num ponto que é sobre essa crise. Eu que trabalho com palavras, na maioria das vezes, né? Definir as coisas, explicá-las, reportá-las, né? Às vezes eu me pego numa crise de léxico. Eu não encontro palavras para definir algumas situações momentâneas, atuais, né? Isso é muito louco, né, cara? Porque ou é uma coisa absolutamente muito nova, ou é tão louca que não cabe na nossa própria consciência, né? Isso é muito Sim. bizarro. Você consegue dar algum exemplo aí de uma situação que você estava querendo falar sobre? Eu acho que são os absurdos, né? Que são tão fora da nossa realidade científica, humana, de diálogo, de solidariedade, né? De compreensão de uma comunidade, até de espécie mesmo, né? De ser humano como espécie. Isso foge tanto, assim, é tão absurdo, que a única resposta é só a indignação. Não existe um ponto em que se diga isso que está acontecendo, né? Agora, não sei se isso é um projeto, inconsciente ou não, mas eu me pego mesmo pensando, poxa, eu não tenho palavras para definir isso aí, sabe? Pois é, cara, em relação a essas coisas, né, eu fico pensando, assim, uma outra impressão que me dá, assim, é que a gente está... Muitas vezes nessas situações, assim, eu enxergo um certo modo operante que me parece um fóssil, assim, que fala de um modo operante que serviu por milhares de anos na nossa evolução, mas que a gente está num processo evolutivo e que a gente está achando outros modos, depois que a história da agricultura, da civilização, do sei lá o quê, né? Mas antes disso, a gente teve quantas aí centenas de milhares de anos operando no modo tribal, né? Uma coisa que me marca muito, né, nessa história assim, que a gente está vendo é essa coisa de ter que achar um inimigo, né? De ter essa coisa que hoje em dia é a história do comunista, né? Do comunismo, que é evidente, assim, qualquer historiador, qualquer pessoa bem informada sabe que não tem do que se está falando, né? Então, nesse sentido, assim, se fala, não faz sentido se você tenta entender de uma ótica literal, mas uma ótica assim de arquétipo, de símbolo, isso está falando para mim de um modo operante que é um modo antigo, um modo tribal, em que é necessário você ter uma figura de um inimigo para justificar atos brutais em prol da sobrevivência. Se a gente pega assim essa situação, vamos lá, pré-civilização, cara, 200, 300 mil anos,
mundo selvagem, você sai no mundo, qualquer encontro com um bando pode ser o fim da história ali, né? Então a gente está falando desse cenário, que é um cenário que foi um cenário muito particular, em que a violência predominava, em que, né, o mais forte e tal, e que naquele momento ali, para você como um grupo de pessoas sobreviver, é importante para a psicologia da coisa que você tenha um grupo, você trace a fronteira de quem são os seus e de quem está fora. E quem está fora tem que ser tratado como não humano, para justificar o fato de eventualmente ser necessário atitudes violentas para a sobrevivência do seu grupo, né? Porque senão é uma coisa muito confusa. Como é que você gosta de pessoas, mas você eventualmente comete um assassinato, porque a pessoa queria te matar, enfim, você vai saber como é que era a coisa antigamente, né? Então tem essa coisa, sabe, de uma coisa muito primitiva, em certo sentido, e como se fosse esse modo, assim, quase que um fóssil mesmo, mas que se achava que era um fóssil, mas que na verdade se percebe que está muito presente ainda, né? Se manifestando, né? Se manifestando e resistindo, e falando, esse modo não quer se entregar para um outro modo coletivo em que você agora fala, não, peraí, não precisa mais desse modo matar, traçar essa fronteira, o outro é necessariamente seu inimigo, defende, né, o que se chamava da tribo, hoje essa história da família, né, a minha família, que foi os discursos lá do impeachment da Dilma, né, pela família, as pessoas falam, pela minha tribo, e fora os bárbaros, né, basicamente essa. Então, você me lembrou o teu colega Siddhartha Ribeiro, né, um neurocientista. Esses dias ele falou numa possível crise de pressão evolutiva, né? Nossa espécie estaria sofrendo uma crise de pressão mesmo. Passaríamos por um filtro justamente para ter consciência de que não precisamos mais matar, a não ser que você escolha matar, né? Que não precisamos mais caçar ou comer tanta carne assim, ou enfim, um processo de pressão evolutiva mesmo, que daí vai resultar alguma outra coisa, né? Acho que vai bem de contra o que você falou, né? Porque isso, né? Foram milhares de anos, né? Operando de uma maneira e de alguma forma isso deve vir impresso. Quem sabe no código genético, quem sabe algumas pessoas com mais expressão ou não, né? Mas a grande história é essa, né? A gente está em processo evolutivo, né? E olha só, a gente está vivendo tudo isso, mas mesmo assim, a gente, em termos do que aconteceu no passado, cara, a gente está num outro lugar, né? Em termos assim de, sei lá, pega mesmo as guerras que aconteceram aí recentemente, né? Em termos assim da nossa história. Então, tá ruim, mas o fato é que já teve profundamente pior, né? O que eu acho fascinante do momento agora, assim, uma coisa que eu sempre penso é que o futuro está assistindo tudo isso, né? Diferente desses outros momentos em que a gente lê alguma coisa, uma informação, e nos livros de história, né, e fica imaginando, o que eu acho muito interessante é que tudo isso, esses discursos, né, essa coisa toda, isso tudo está registrado para sempre, né? Então, quando eu vejo um cidadão passando vergonha ali, eu não vejo ele só passando vergonha para a gente, para quem está dizendo sim e vendo o absurdo de tudo isso, né? A pessoa está passando vergonha com o futuro, com a história da humanidade, cara. Isso, assim, é uma coisa lamentável. Sim. Gabriel, você, algum tempo, no comecinho ali, você falou sobre sonho, né? Uma coisa que muita gente tem comentado comigo, e até uma experiência própria também, é que muita gente está sonhando mais nesse período de quarentena, né? Agora mudando um pouquinho o papo, seja pesadelo ou sonhos ainda mais mirabolantes, assim. Várias pessoas com quem eu converso, né? Dizem, pô, como eu estou sonhando bastante, né? Você deu algum tipo de explicação? A nossa cabeça lá dentro é que está reagindo de alguma outra forma? E o sonho como possibilidade, né? Eu acho que isso que é interessante, como utopia possível, como fuga dessa realidade, né? Enfim, queria te ouvir sobre isso. Olha, cara, eu não sei te dizer, assim, no nível mais
neuro ou até psicológico da coisa, eu imagino sim que, né, o fato de criar situações diferentes do que você está vivenciando, te tirar do lugar de conforto que você está, põe o teu sistema em ter que funcionar de uma maneira diferente, imaginar possibilidades, né? Eu posso falar da minha experiência pessoal. Eu estou sonhando mais, eu estou lembrando mais dos meus sonhos. É uma coisa que normalmente não acontecia tanto, de lembrar. E, eventualmente, esses sonhos de fuga, de você estar meio que num futuro histórico e você está fugindo de algo, e, né, luta envolvida, luta pela sobrevivência, né, temática, assim, tem sido... Você tem tido esse tipo de sonho? Sim, mais ou menos nessa pegada aí mesmo. Estou lembrando muito mais deles, com muitos detalhes, né? E existe uma narrativa maior em cada sonho que eu lembro, né? Eu lembro que os sonhos de antigamente, pré-pandemia, né? Eram mais Sim. retalhados, eram menos memoráveis, assim. Agora existe uma narrativa maior, sabe? Sim. É bem interessante isso, Sim. né? Vamos lá, mais um tópico então. Queria que a gente falasse sobre ciência, né? Você é um cientista, está no pós-doutorado agora, é isso? Vem cá, não é proibido falar sobre ciência atualmente? Os que dizem não, Vai passar na censura. mas é esse o ponto, cara. Recentemente, né, a gente, principalmente nesse governo, a gente conviveu e viu com uma série de medidas anticientíficas, com corte de verba, com intervenção em universidades, com cancelamento de bolsas, enfim, um desmantelamento sistemático assim, né, no nosso poder científico. E, e essa opção, talvez pelo obscurantismo, né, deliberado, pelo negacionismo, tem a ver com o nosso momento atual da pandemia de alguma forma, né? A gente está se tornando o país, já somos o país com o maior foco da doença, a nossa nossa progressão geométrica só aumenta, e aí que tá, muita gente não tem noção do que é uma progressão geométrica, porque não teve esse acesso no ensino básico, no ensino fundamental, e agora, lá na ponta, né, isso está sendo desmantelado. Queria te ouvir também sobre esse ponto aí. Você que está no meio, né? Você está na linha de frente da parada. Cara, é uma coisa muito preocupante, né? Porque um dos pilares filosóficos do governo, né? A gente tem que falar do olavismo, né? Para falar disso, né? Mas não chama de filósofo. É um bom ponto. Tem uma construção de uma visão de mundo, nesse sentido, vou chamar disso, né? Ou uma desconstrução de mundo, né? Um projeto de... Mas uma das bases dos pilares ali é a negação do método científico, né? E eu tenho essa convicção plena, assim, cara. Eu tenho convicção de que a melhor coisa que a gente inventou nas últimos centenas de anos, aí, séculos, é o método para saber de causa e efeito no mundo externo. É a melhor coisa que tem, no sentido assim, eu não consigo ver os grandes desenvolvimentos tecnológicos, tudo que a gente vive assim de mais avançado hoje é fruto da forma de pensar, desse método de diálogo com a natureza. Nada mais é do que um protocolo de comunicação com a natureza. Como que a gente faz perguntas e obtém respostas e a partir disso aprende coisas sobre as leis de causa e efeito. Eu acho que isso assim, é difícil negar a importância disso. E o que acontece nesses casos é realmente negar a importância disso. Não só a importância, negar. Agora, quando alguém E sem oferecer começa... solução, né? Sem oferecer motivo. Não, oferecendo a sua visão de mundo, porque esse é o lugar, né? A gente começa a falar daí dos sistemas de crença, né? E só interessa negar o sistema científico quem quer empurrar um sistema de crença sem nenhum vínculo com algo que esteja associado à realidade, às leis de causa e efeito, aos fatos, né? Então é muito conveniente para quem quer empurrar a sua verdade. Fala, não, ciência não é legal, e aí vai entrar
para falar que os cientistas são X, Y, Z. E veja, eu sou um cara que dentro da ciência eu estou num lugar muito peculiar, eu estou fora da curva. Muitos, né, eu estou envolvido num tema que é super polêmico, que tem um debate enorme, enfim. E aí, eu acho que quando eu vou falar sobre isso, eu separo entre duas coisas. Tem um lado que é o método, e o outro lado é seres humanos aplicando o método, coletando dados e interpretando os dados. Esse é um processo em grupo, é um processo que tem disputa de poder, disputa de recursos, então vai se construir uma visão de mundo que tem um certo consenso de grupo, que tem um certo dogma. É nesse ponto que eu entro para trazer alguns pontos sobre a coisa e tal, né? Mas o método, esse modo de obter informação sobre o mundo de fora, porque tem outros modos de obter informação sobre o mundo de dentro, né? Que aí quando a gente fala de consciência, subjetividade, misticismo, religiões, a gente está falando de coisas sobre a esfera subjetiva, Fé, né? sobre fé, sobre como que num certo sentido para mim conecta como que a gente por dentro funciona. E o método científico nessa hora ele já não chega muito bem porque você não consegue ter medidas objetivas da coisa, enfim. Então eu acho que são domínios diferentes, cada coisa se aplica num lado, né? Mas para o mundo de fora, tal, a ciência só não gosta de ciência quem quer impor alguma visão de mundo de forma autoritária. Então, é claro, assim, não me espanta, entende? Dentro do projeto, da agenda que existe em termos de um processo autoritário, né? Claro que a primeira, você quer enfraquecer qualquer sistema que vá contra qualquer bobagem que você queira empurrar, né? Então, assim, é triste, é assustador, por um lado, ver tudo isso sendo enfraquecido, desmontado, né? E, por outro, dentro da visão maior, é coerente, digamos assim, né? Com o plano aí, né? Maior. Por De falar em não, plano, né? de Hã? dizer não. O plano de negar, né? A Ah, sim. potência, a beleza. Por falar em plano, ia falar de terra plana, mas acho que esse assunto já está batido há algum tempo, há alguns séculos aí já. Isso é ponto pacífico, né? Pois é, cara, E os sentidos, diga. né? Os nossos sentidos, a gente quer interpretar. Eu acho que é natural isso, né? E o processo da ciência que eu acho legal é isso. É que a primeira interpretação que a gente tem do mundo de fora, a primeira leitura, ela se mostra ingênua. E isso, a evolução da ciência é passo em cima de passo disso, de ver. Sabe, o que é mais óbvio? Quando eu olho aqui eu vejo que é plano, parece que é plano. Então eu acredito que é plano, acredito que a Terra é o centro, porque eu não estou vendo nada. Então, esse processo de ir vendo que essas impressões são ingênuas, né? Esse é o nosso processo evolutivo. E aí eu chego no ponto que eu pesquiso, de falar, olha, quem sabe essa convicção muito plena que a gente tem de que tempo e espaço são coisas muito sólidas e bem estabelecidas, pode ser que tempo e espaço sejam coisas mais estranhas, construção cognitiva nossa, que não seja a verdade última, e dentro disso tenham mecanismos de troca de informação por vias que ainda não foram totalmente detectadas, mas que no laboratório dê para fisgar esses fenômenos. Então é aí que eu entro nessa história, entende? De ir por aí. E tem evidências, e tem muitas evidências de que tem algo mais estranho acontecendo, né? A própria física quântica é um começo dessa história. Embora a física quântica não prova nada disso, e tem gente falando que prova. Então, assim, o próprio tema física quântica é um tema complicado, né? Porque física quântica fala de elétrons, fala de coisas pequenas, átomos. Até você chegar na totalidade do ser humano, da consciência, é um outro domínio. Devem ser outras equações, a gente não está lá ainda, né? Mas o que eu acho é legal, a mensagem da física quântica, é justamente isso que eu falei, que tempo e espaço na física quântica são coisas muito mais bizarras do que do que a nossa experiência cotidiana quer dizer para a gente. Por que eu estou falando isso? Né? Por exemplo, na física quântica, esses objetos fazem mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ora,
que é tempo, então? Espera aí. Existe também a história do emaranhamento quântico, quando eu pego duas coisas quânticas, aproximo, afasto, elas guardam uma identidade, uma correlação entre elas, independente da distância. Se eu chacoalho uma, a outra de alguma forma sente isso. Então isso também está falando, cara, o que é espaço na real, sabe? Então eu acho muito legal isso, que quando você vai lá na coisa mais pequena e você está indo para fora, chega uma hora que lá no fundo a coisa vira e começa a apontar para a gente, assim, falar, opa, quem sabe eu esbarrei numa limitação de percepção do mundo muito humana. Então eu gosto de pensar que é isso, a mensagem é essa, espaço-tempo é algo mais misterioso do que parece à primeira vista. Falando nisso, como é que está a sua relação com o tempo nesses dias, né? Está passando essa relatividade aí, está passando mais devagar, está passando mais rápido? Como é que está a sua produtividade também? Como é que o tempo tem se apresentado para ti? Que dia é hoje mesmo? Também estou nessa, às vezes. Cara, eu entrei no modo morcego, né? De dormir tarde, acordar tarde e tal, que eu acho que é o meu modo mais natural, né? Assim, acaba que, como que eu estou fazendo agora, é muito envolvendo software e tal, não me atrapalha isso. Eu estou trabalhando bem, mas estou trabalhando em casa, né? Faz mais de um mês e talvez 2 meses, inclusive, que eu estou trabalhando em casa, saio só para fazer compras. Eu estou produzindo, mas estar em casa, o convite à procrastinação sempre é maior, né? Sempre tem aquele episódio da série aqui do lado, né? Do lado aqui para você assistir, né? Enfim, cara. Então, mas eu tô ok. Eu não diria assim que eu tô. Como é que você tá indo nisso aí? Tá conseguindo? Mais ou menos a mesma, né? Tem sido um processo interessante de. Aliás, o André Bujanra, que foi o convidado anterior deste mesmo projeto, falou que o mundo de dentro da gente é maior que o mundo de fora da gente. É uma música dele, na verdade, né? Então, estou me cuidando muito, sabe? Pelo incrível que pareça, eu tenho uma rotina, assim, de leitura, de trabalho, até de ver filme. Então, consegui estabelecer uma rotina, mas majoritariamente das coisas que eu gosto de fazer, né? Mas devia ser assim sempre, cara. Pois é. Vai que, né? Vai que tem uma mudança radical e a gente começa a ser assim sempre. Enfim, mas tô me entendendo bem com o tempo, uma rotina para acordar, né? Mas não nada forçado e nada que seja desagradável, né? Tô indo ao trabalho, à rádio 2 vezes por semana, a gente está no projeto de escala, trabalhando no plural, enfim, e cuidando muito de mim e da casa, né? Da minha toquinha, do meu lugar, né? Isso tem sido interessante, assim, cozinhando muito, aprendendo coisas novas. Essa relação comigo mesmo tem sido algo bem interessante, sabe? Sim, né? Tem esse convite, né? Para a gente olhar para o nosso espaço, né? Para sair um pouco da coisa de olhar para fora e olhar para dentro também, né? O silêncio também, né? O silêncio é Sim. interessante. Uma coisa que eu achei muito curiosa para mim esse ano foi muito engraçado, cara. Foi um ano para mim que começou já num processo mais assim interior, meio eremita, sabe? Inclusive o carnaval esse ano aqui no Rio de Janeiro, carnaval de rua, né? Durante o carnaval não tava tendo essa história da Você que é epidemia. um grande carnavalesco, hein? Eu Eu bem que me sou lembro. um grande carnavalesco, cara, eu fiquei muito tranquilo esse carnaval, assim, já tava sentindo alguma coisa já meio estranha, assim. Não vou dizer que é algo que sabia que ia acontecer, mas então parece que um ano que eu já estava mais preparado, assim, de certa forma, para algo, assim, sabe? O Tá clima sendo, já estava estranho, né? tava Já tinha, estranho, não tava? Tá uma coisa né? estranha, não sei o que é, cara. Inclusive outros amigos meus relatam coisas parecidas, sabe? Já tava mais introspectivo, assim, desde o começo Como do se fosse um ano. processo de passagem mesmo, né? Para É, isso. Cara, queria comentar contigo algo que nos está posto, né? Que é a nossa maior relação, ou relação mais intensa com essa hiperrealidade das mídias, das telas, né?
essa pandemia nos jogou nessa realidade digital de uma forma sem precedentes, né? Quase todas as nossas relações humanas são mediadas hoje por uma tela, como está acontecendo agora, né? A gente está vendo de novo no mundo bidimensional, na maioria do tempo, né? Sustentada por códigos e algoritmos, enfim. Como é que o nosso cérebro, você acha que está reagindo a isso? Isso é um processo natural, né? Essa evolução dos avatares, né? Como das arrobas, enfim, nosso perfil mesmo está sendo deslocado para essa hiperrealidade. A gente está aprendendo, né? Eu tenho essa impressão, né? De que, pensando também nesse processo longo, né? Da história aí, da humanidade, isso tudo é muito novo, né? Essa quantidade de informação. Isso é uma coisa que eu penso muito, assim, a nossa geração, a geração antes, a geração depois, a gente está vivenciando um momento da história da humanidade que é muito único. O tanto de novidades que a gente viu ao longo da nossa vida. Claro que as próximas gerações vão continuar vendo muitas novidades, né? Mas a gente pegou um momento da curva que é muito especial na história da humanidade, cara. A gente pegou o começo da informática e o começo da internet. Isso é um privilégio em termos assim que é absurdo, assim, não vai repetir. Eu lembro das sensações assim. Você possivelmente tem alguma história semelhante para compartilhar, mas a primeira vez que eu vi a internet funcionando, sabe? Primeiro que tinha aquele ritual, né, de conectar, aquele barulho maravilhoso daquele. Depois da Então tinha meia-noite era mais barato, né? Você lembra disso? um pulso. Mas o próprio entrar na internet era um ritual já, né? Tinha um momento ali que você estou entrando na internet e tal. E eu lembro dessa sensação de não estar conversando com alguém e assim, cair essa ficha de falar, sério, isso aqui é uma outra pessoa em outro lugar, tá falando comigo, e criança isso. Então foi um momento muito mágico, assim, tinha aquilo, era um assombro maravilhoso, né? O começo da internet e tal. Então, e hoje em dia, cara, é isso, a gente está conectado, a gente não entra mais na internet, né? Não tem esse ritual, então a gente já está conectado o tempo inteiro. Então, a gente não acaba, da mesma forma que eu trouxe aquele exemplo para falar que a gente se acostuma com o que está acontecendo ao redor e o próprio fato da existência vira uma coisa banal, acho que isso é com tudo, a gente vai se condicionando, né? Então a internet é mais um que está aí, está dado, como se fosse óbvio. E não é, a tecnologia por detrás, se você parar para pensar como que a coisa funciona, cara, é uma coisa assim maravilhosa. Agora veja, é isso que eu estou falando. Quem que ensinou a gente a usar isso, né? Ninguém, cara. A gente que vai ensinar os filhos e tal. E a quantidade de informação que vem, né, do poder disso de processar e capturar a informação. Então, assim, é evidente que a gente não vai saber usar isso do jeito ótimo agora, né? A gente vai aprender errando e, enfim, mas que é uma quantidade de informação que a gente não está acostumado a processar, isso é. E causa todo tipo de problema, né? Eu sinto, assim, essa coisa de quando está muito... ou seja, o quanto é bom, de vez em quando, ir para o meio do mato e ficar sem nada disso. Né? O quanto que essa coisa digital, ela também tira a gente dessa sensação de presença do que está acontecendo aqui agora, né? E põe a gente num lugar de processamento de informação e tal, né? Que é bom, que tem seu papel, enfim, mas... Sim. Então, eu gosto da tecnologia, mas eu gosto de imaginar, a minha visão utópica do futuro é um lugar de tecno-xamanismo, é um lugar da melhor combinação dos modos de viver potentes, dessas tecnologias potentes que se descobriram aí com milhares de anos, com o melhor da tecnologia, né? Então, gosto de imaginar essa coisa de grupos menores, vivendo mais afastados, mais em contato mais pleno com a natureza, com a terra e tal, mas com internet, com banda larga, sabe? Usando um sistema de voto digital em que a política é feita com as pessoas realmente participando do processo, com blockchain, enfim, acho que a gente tem a possibilidade de um futuro brilhante, né? Sim, sim. Possibilidade.
sem fake news ou sistemas eficientes, né, de processar e filtrar a informação, né, uma consultoria aí, que é isso, né, a gente tá, é uma coisa aí que você pode falar bem, né, assim, mas eu acho que a gente está vivendo uma guerra da informação também, né, essa coisa de o que é verdade, né, o que é, como que se manipula isso, né, é um momento, parte do aprendizado, né, de como lidar com o volume massivo de informação é esse, o primeiro, né, como que você filtra o que é um fato. E, então, o primeiro exploit, abuso do sistema, é fake news, cara. Isso era inevitável, né? E a fake news talvez seja um indício de que a gente está nesse processo evolutivo da tecnologia, de saber como utilizá-la melhor. Mas tem uma coisa muito cruel nisso, que é uma experiência própria agora. A minha mãe, por exemplo, recebe uns áudios absolutamente inomináveis, assim, de umas besteiras que eu não tenho palavras, novamente, para descrever. E ela me pergunta se é verdade ou não e tal. Então, só que o ponto é, ela recebe de uma amiga de que ela confia, em quem ela confia, entendeu? Então tem um laço pessoal ali que, em que é depositado muita crença até o momento. E essa onda virtual está se sobrepondo e está circulando aquilo, né? Então existe um ruído entre a relação física e de credibilidade, né, humanista mesmo, de acreditar, e essa onda digital que vem sobrepondo tudo, né? Então, na cabeça dela, por mais que seja uma amiga, o que é até um ponto positivo, ela vem querer tirar satisfação não, mas perguntar, né? Eu que sou jornalista e tal, tenho um conhecimento disso, mas ao mesmo tempo ela, poxa, será que eu confio nessa amiga mesmo, ainda? Porque ela me mandou isso, entendeu? Esse Sim. ruído, assim, você entende isso? Sim. É um conflito, é uma ambiguidade profunda, né, para a pessoa processar. Peraí, essa pessoa que eu gosto, que eu tenho uma relação de afinidade, tá me falando isso e em quem que eu confio, né? Uhum. Cara, essa história da fake news, ao mesmo tempo que eu acho que ela é inevitável, nesse processo a gente esbarrar nisso, e claro que vai ter que achar formas de lidar, e eu fico imaginando, né, quais são as formas de... Eu acho que na verdade é um tema que todo mundo está tentando imaginar, né? Sim. Tem várias iniciativas, né, então como é que você checa fatos e tal, né? Mas tem algo profundo aí dos sistemas de crença, né, do que a gente acredita, dos motivos pelo qual a gente escolhe acreditar em certas coisas, seja por relações de vínculo, né? Seja porque é mais conveniente acreditar em certas coisas. Eu estou bem claro disso. Assim, como eu estudo coisas estranhas, né? E, e toca muito nesse ponto assim de crença. Por que as pessoas acreditam em certas coisas, né? Então eu tenho percebido muito isso, assim, que a minha conclusão é que o processo evolutivo não transformou a gente em máquinas detectoras de verdade. A gente não está operando para detectar realmente a verdade. A gente quer coisas que sejam acreditar em coisas que sejam convenientes e confortáveis, num certo sentido, para nossa sobrevivência, cara. Então, dentro tem esse processo também, né, de um processo de entender como que o ser humano se relaciona com as crenças dele. Por que a gente escolhe acreditar, né? E dentro desse contexto, então, a verdade seria às vezes irrelevante. Às vezes ela atrapalha, se você quiser levar os fatos, olhar para os fatos, né, você teria que tomar atitudes que podem te pôr em risco, que pedem rupturas grandes, não necessariamente um risco, mas que te pediriam um esforço e de tomar e até cortar certas relações e que num cenário de sobrevivência às vezes aponta para um risco, né? De novo, né, você volta para a tribo, né? Toda vez que você tem que descolar da tua tribo, é perigoso. Então, ou você continua acreditando nisso aqui, que essa tribo, nessa verdade dessa tribo, ou se você quer defender a tua verdade, vai custar caro. Pode ser a tua vida que, se você sai, né? Então, tem tudo isso muito, eu acho fascinante por um lado, assim, né? A gente ter esse olhar de entender o nosso processo como espécie nesse planeta,
para olhar para o que está acontecendo. Eu acho que é uma ferramenta que traz muitas ideias, assim, né? Ajuda um pouco, sabe? Nesse processo, assim, de aquilo que você falou, né? Pô, cara, não tenho palavra, absurdo. Cara, é estranho, mas se você olha o processo, assim, você até falar, faz sentido, né? Mas tem muita coisa que é chocante mesmo, né? Voltando à consciência, Gabriel, o que você tem a dizer sobre o uso de substâncias que alteram a consciência neste período de pandemia, né? É recomendável ou esse é um processo mais individual? Vejo muita gente comentando sobre isso também, não, porque é o momento de olhar mais para dentro de si e fazer uso de substâncias que te deixam com a consciência alterada momentaneamente, né? Você pensa sobre isso? Você recomenda, enfim? Eu penso sempre, né, sobre isso, seja em pandemia ou não, mas o que eu acho sempre em relação a esse tipo de processo, assim, é que a pessoa tem que estar se sentindo muito preparada mesmo, assim, sabe? Tem que ser uma coisa que vem de dentro, uma vontade profunda de tomar contato com a existência sem filtros, de uma maneira mais ampla, com a sua existência, né? Então, eu acho que é claro, uma coisa de cada um. Vai ter pessoas que agora, nesse momento, que pararam, que estão mais em casa, que tem um ambiente seguro, né, que se sente confortável no seu ambiente, que podem sentir esse chamado de falar, poxa, agora eu acho que seria a hora. É a hora, então. Mas uma coisa assim do tipo, porque agora é a hora, porque, né, nunca é, né? Nunca é a hora porque alguém falou que a hora é para você, né? Tem que ser de dentro. Porque essas experiências, elas não são confortáveis, né, Cris? Quem tem uma experiência, a gente está falando de ayahuasca, né, de enteógenos, por exemplo, cara, não é recreativo, ninguém vai lá para se divertir, né? Você vai lá para se lembrar de coisas que você já esqueceu. E é muito E, forte, né? e é muito forte, né? E claro que eu acredito que se a coisa for feita do jeito certo, no ambiente certo, com os cuidados certos, né? E é muito importante, sim, a coisa do ambiente, com quem, aonde, se quem está do teu lado tem o conhecimento de se a pessoa entra num lugar mais difícil, como ajudar a pessoa que está ali, porque a experiência ela pode ser terapêutica quando ela entra em lugares difíceis, né? Da pessoa confrontar os seus medos também, de frente a frente, né? Eu acho que eu acredito de uma maneira geral, assim, que os psicodélicos, essa categoria que a gente chama dos enteógenos, né, que são essas experiências que a ayahuasca, o LSD, os cogumelos, né, tem uma série de substâncias que estão nisso. Não só tem um potencial, tem um potencial muito grande, assim, em termos até de cura de doenças, e as pesquisas em relação a tudo isso está voltando, então depressão, prevenção de Alzheimer, obsessão, cura de estresse pós-traumático com MDMA, que é uma coisa assim fascinante, né? Uma situação que normalmente se considera sem cura. Então, o uso associado disso com psicoterapia. Eu acho que tem uma tecnologia a ser desenvolvida em termos do uso da psicoterapia associada com certas substâncias que abrem certas caixas, né, do nosso inconsciente. Eu acho que isso aí está uma chave muito importante para o futuro que a gente quer, esse futuro que eu comecei falando sobre esse grande sim, né? Eu acho que essas experiências elas colocam a gente nesse lugar de lembrar quando você era criança quem é a pessoa mais interessante que você imaginou que você podia ser. Quem é esse eu imbuído da sua mais profunda verdade, quais valores são relevantes para você, o que importa para você, o que você veio fazer aqui, né? E a gente tem isso está muito dentro da gente, isso está às vezes até vejo processos assim que as pessoas entram, né, considerados patológicos, a pessoa entra em depressão às vezes. A minha sensação muitas vezes é que é esse lado dando um aviso para a pessoa, do tipo, você está esquecendo algo muito importante, tem algo ali dentro que está
provocando certos processos, sabe? Então não me espanta que a gente está também falando da questão de saúde mental, né? A gente está no momento da nossa espécie que esse tipo de situação está acontecendo muito, né? Muito assim, ansiedade, depressão e tal. E por um lado alguém pode olhar e só falar, não, isso é patológico, é o cérebro, é química. Eu não consigo deixar de olhar para o lado do sistema cultural vigente, dessas verdades, né, que foram programadas na gente. E até quanto que esse momento autoritário, esse momento que a gente vive, me parece tem para mim uma componente de um certo ressentimento de quem acreditou em certas premissas desse sistema e agora se vê frustrado porque viveu uma vida inteira acreditando que ia chegar em algum lugar ou que ia ter algo e esse lugar nunca chegou. E como não chegou, quem que eu vou culpar agora, sabe? E se eu não pude ser feliz, será que os outros vão poder ser? Parece ter Perfeito. uma componente disso, né? Então, nesse sentido, eu acho que essas experiências elas têm uma força muito grande de lembrar a gente de que em algum momento a gente disse sim. Aí, para mim, assim, é poesia, né? Mas eu tenho essa sensação de que não necessariamente acredito em vida após a morte, não sei, estou em dúvida, sou agnóstico, mas é como se, cara, eu tenho essa sensação poética, assim, de que a gente fica olhando do outro lado para essa coisa aqui e a gente sabe que é absurdamente selvagem, brutal, mas que também é lindo, é maravilhoso, tem uma beleza até nos momentos de dor em relação à existência, né? Em algum momento a gente fala um sim muito grande para vir para casa, sabe? Tem uma coisa assim que fala, eu sei como é, mas eu quero. E eu acho que nada mais é do que honrar isso, sabe? De falar, cara, eu quero estar aqui. E eu quero que essa vida seja a vida mais bonita possível. Bacana. Poxa, acho que, ó, fizemos assim. Que lindo, cara. Obrigado, Gabriel, Poxa, eu que pelo seu agradeço. tempo, pelo seu espaço, pela conversa. Acho muito